Oi, quarto ano. Vamos para mais uma aula? Caderno 2, capítulo 1 de Ciências. Nós estamos vendo sobre os seres vivos e como que eles obtêm alimentos. E aí, você se lembra da última aula? O que nós vimos? Na verdade, nós falamos um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Nós fizemos alguns exercícios. Entendemos o que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Nós fizemos a correção das atividades e nós vimos, se não houvesse a decomposição, o que aconteceria? Nós vimos também nas atividades, em qualquer cadeia alimentar, qual que é a importância dos produtores, dos decompositores. E aí, lembrou um pouquinho? Vamos continuar hoje? Hoje, nós vamos falar sobre classificando os consumidores. Isso, nós vamos ver como eles se classificam. Vamos lá? Livro, página 9. Classificando os consumidores. Como você já sabe, quanto ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Todos eles fazem parte do nível dos consumidores em uma cadeia alimentar. Entre os consumidores existe uma ordem, como você pode perceber na ilustração abaixo. Note que a seta sempre parte de quem serve de alimento para quem vai se alimentar. Então, vamos lá. Nós temos aqui produtor, consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, como o peixe, que se alimenta das algas. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, como a garça, que se alimenta do peixe. E os consumidores terciários? Sim, são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, como a onça, que se alimenta, por exemplo, da garça. E assim, sucessivamente. E aqui nós temos os decompositores também. Várias cadeias formam uma teia. Isso mesmo, uma teia. Ao analisarmos o ambiente completo, verificamos que um mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares. Isto é, existem diversas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar. Assim, determinado ser vivo pode se alimentar de diversas formas e, ao mesmo tempo, servir de alimento para vários outros organismos, e não apenas para um único. Página 10. No esquema abaixo, temos um exemplo de teia alimentar. Podemos verificar que as algas podem servir de alimento para os peixes e também para o caracol. Já os peixes podem servir de alimento para a garça, para a tartaruga, para o jacaré e para outros peixes. A garça, além de comer os peixes, pode comer o sapo. O sapo pode comer larvas de peixes e insetos. O jacaré pode comer a garça, a tartaruga e os peixes.
possível perceber, são muitas as relações que podem acontecer ao mesmo tempo. Representando essas relações em cadeias alimentares, elas formam um emaranhado de ligações e constituem, assim, a teia alimentar. Atividade. Observe a ilustração na abertura deste capítulo e monte pelo menos 3 exemplos de cadeia alimentar, com os organismos ali presentes. Você precisa identificar a posição ocupada por cada organismo na cadeia alimentar. Certo, pessoal? Então, a Pro vai dar uma sugestão aqui. Vamos lá. A Pro vai dar uma sugestão. Por exemplo, flor é o produtor. Certo? E aí nós temos, então, eu não tenho como pôr a setinha, eu vou pôr esse tracinho, tá? Borboleta. A borboleta, pessoal, é o consumidor primário. Ok? E aí, aqui seria a setinha, né? O macaco. O macaco, consumidor. E aí, pessoal? O consumidor secundário. Secundário. Continuando aqui. Depois do consumidor secundário, nós temos, então, a setinha vai indicar a onça pintada. Que seria, então, o consumidor terciário. O consumidor terciário. Ok? Então, aí, nós temos este exemplo. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a Pro quer saber, na verdade, quando nós voltarmos presencial, a Pro quer saber de vocês. Qual foi a cadeia alimentar? Qual foi uma das suas opções? O que você colocou aí? Tá bom? Eu coloquei uma sugestão. Pessoal, lá na página 11, nós vamos, então, na próxima aula, falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Nós vamos falar sobre a energia. A energia. Ok? Então, até a próxima. Não esqueça, caderno 2, página 11. Será a continuação da nossa aula de ciências. Até lá!